Bem, meus irmãos, então de volta ao assunto. Na matéria de escatologia, nós estamos estudando aqui o tribunal de Cristo que se dá antes do durante o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação, quando a igreja vai ser aceita, recebida por Cristo no céu. E nesse contexto nós temos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, e o versículo é o 10. Quando diz o versículo 10, porque devemos todos, ou porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, aparece então a palavra aqui, dever. Essa palavra deve, ou deveremos, ou devemos, tem ideia de obrigatoriedade. Quer dizer, mesmo que a pessoa não quisesse, mesmo que alguém não aceite, mas não tem jeito, tem que comparecer. Por quê? Porque o Senhor Deus mesmo, ele jurou que isso aconteceria. Deus jurou por si mesmo que todos deveriam dobrar os seus joelhos diante dele e confessar que ele é o único Salvador do mundo. Nesse contexto, nós observamos o seguinte: o apóstolo Paulo, ele traz para os demais irmãos uma luz escatológica. Ele mostra o futuro, o que vai acontecer com aqueles que forem arrebatados em glória para Deus. Neste mesmo texto, quando o apóstolo Paulo aborda a questão da criação da criatura, nós observamos que ele explica que quando nós estamos agora em Cristo, nós somos uma nova criatura. Isso pelo fato de nós mudarmos a nossa vida, mas também ele está mostrando que nós temos agora um acesso ao céu, um acesso à glória, como Adão teve lá no paraíso. Mas para nós podermos acessar esse momento glorioso, encontrar com Deus de volta, recuperar o que Adão perdeu, que Cristo devolveu ao homem, para que isso aconteça, é preciso passar o homem pelo estágio da morte. Porque está escrito que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. E o apóstolo Paulo explica que, assim como o pecado entrou por um homem, também por um homem o pecado deveria sair. Porque assim como Cristo, sendo o segundo Adão, veio ao mundo para arrancar o pecado do mundo, assim também deu para nós, por adoção, o poder de ser chamado filho de Deus, pelo qual o Espírito clama Abba, Pai, né? Abba e Pai são a mesma coisa. Está escrito ali Abba, porque Abba quer dizer pai. E eles colocam entre parênteses para explicar que a palavra Abba, em hebraico, é pai, né? E as pessoas falam Abba, pai, né? Mas, na verdade, não é correto falar Abba, pai. É Abba ou pai. Senão fica pai, pai. E nesse contexto, o apóstolo Paulo está explicando para os irmãos de Coríntios que antes mesmo que nós entremos nos céus, quando vier o dia do Senhor, que é o arrebatamento da igreja, quando vier o dia do Senhor, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, mas aqueles que morreram antes de nós, estes vão ressuscitar primeiro. E no versículo 53, versículo 52,
da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo explica que isso vai acontecer num abrir e fechar de olhos, num momento ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quer dizer, os mortos já ressuscitarão, prontos para entrar na glória. Por quê? Porque eles já passaram pelo estágio da morte, o corpo deles já foi desfeito, e agora eles vão ser ressuscitados por aquele que ressuscitou e vive eternamente. Amém. Então eles passaram pelo estágio da morte. Então eles já vão ressuscitar incorruptível. Nós, porém, que ficarmos vivos, precisaremos ser transformados. Porque transformados em outro corpo. Não passaremos pelo estágio da morte física. Mas nós vamos antecipar esse processo de enterro e ressurreição. Então, isso vai acontecer num abrir e piscar de olhos. Não vai precisar o corpo entrar em estado de putrefação para ser devolvido um novo. Não vai precisar. Mas o mesmo Deus, num abrir e piscar de olhos, assim como ressuscitou Cristo, nos ressuscitará incorruptível. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso acontecer, aí vai surgir aquele adágio, aquela pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, inferno, a tua vitória? Porque agora Cristo, ele já levou tudo sobre ele, porque o aguilhão da morte é o pecado. Aí ele pergunta: onde é que está o pecado agora? Porque Deus nos dá vitória, né? E a força do pecado é a lei. Quer dizer, a lei não absorve ninguém, mas a lei demonstra, mostra onde a pessoa pecou. Então ela só aponta. Ela só diz: você errou, você pecou, você caiu, você fez, você aconteceu. Mas ela não soluciona o problema. E a solução do problema, para nós eternamente, vem da transformação daquele corpo corruptível. Ou seja, a proibição de que venha a acontecer a corrupção de novo. Então o próprio Cristo vai transformar o nosso corpo num corpo como o dele. E a Bíblia chega a dizer que nós seremos como os anjos, ou seja, a partir daquele momento nós não vamos mais ter tendência pecaminosa, seja ela libidinosa, de pensamento, de ações, de sexualidade ou de traições. Não haverá nenhum espaço dentro de nós para que possa abrir o ponto da corrupção. Porque nós seremos como Jesus é. E Jesus é incorruptível. Incorruptível. Então, nesse parâmetro aí, o apóstolo Paulo já está explicando que para nós entrarmos na glória, o próprio Cristo terá que nos ressuscitar. E o que diz a Bíblia, nos ensina, nos explica, é que depois da morte se segue o juízo. E o próprio Cristo, ele é o nosso juiz. Ele disse aos discípulos quando ele foi embora: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ele explica para os discípulos que Deus deu a ele o poder. Deu a ele a responsabilidade de julgar os vivos e os mortos. Ou seja, aplicar a sentença para os que estão vivos e para os que estão mortos. E também o outro contexto é, quando na vinda de Cristo
nós que estamos vivos, estivermos firmes em Cristo, salvos em glória, conservarmos a nossa santidade, santificação e purificação e tal, então nosso julgamento será entrar com Ele nas nuvens, os vivos. E o julgamento dos mortos será os mortos poderem ser ressuscitados junto com o toque da última trombeta. E esse toque dessa trombeta, irmãos, não é o toque da trombeta de Apocalipse, do fim do mundo, de se acabar tudo, não. Essa trombeta aqui é o chamado. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 a seguir, a Bíblia nos ensina de que o próprio Cristo virá com alarido e voz de arcanjo. Então essa voz de arcanjo que virá será a voz de Cristo convidando os salvos a entrar no reino pelas portas. E junto com esse momento maravilhoso, a porta da graça se fechará. E uma vez que a porta da graça se fecha, a igreja precisará estar dentro dela. E ao entrar nas mansões celestiais, nós receberemos a vida eterna. Porque a vida eterna está em Cristo Jesus. E em João 14 ele disse que ele iria e buscaria para ele mesmo, para que onde ele estiver, nós estejamos também. E o maravilhoso dessa história é que quando Cristo vier buscar a sua igreja, ele virá de uma forma invisível para o mundo. Tá? Esses debates que as pessoas falam, arrebatamento invisível não existe. Bom, a Bíblia ensina o seguinte, que os únicos que verão a Cristo, serão os crentes. 1 Coríntios 4, 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4. São os únicos que verão. Por quê? Porque para o mundo, Cristo virá como um ladrão de noite, a hora em que eles não esperam. Mas para nós, que esperamos Ele virá como nosso Deus, porque nós estamos aguardando Ele. A suma da história é essa, que na hora em que a última trombeta tocar, o chamado vier, quando Cristo, pela ordem de Deus, decidir vir à terra, porque não tem nada decidido ainda, ele vai decidir na hora que ele quiser, Deus é atemporal, não tem nada predestinado aí, é a hora que ele quiser acabar com tudo e acabou. Então a hora que nós não sabemos, mas ele virá, quando ele vier, ele vai ser invisível para o mundo, mas visível e audível para nós. Nós vamos conseguir ouvir a voz de Cristo, que ele virá bradando com uma voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os barulhos acontecerão. E nesta hora nós seremos chamados pelo nosso nome. Nome este que foi gravado por ele no céu e ele nos deu um novo. E na hora que a trombeta tocar, cada um de nós ouviremos o nosso novo nome e saberemos que ele está nos chamando naquela hora. E não haverá o que fazer nesse momento, porque os que estiverem prontos serão como as virgens prudentes. Que aquele alarido vai vir, gritando, aí vem
o esposo, e as que estiverem prontas entrarão. A porta da graça vai se fechar. E as que não se aprontaram, mesmo sabendo que o rei viria, que o Deus viria, que Cristo viria, as que não se aprontaram, estas estarão de fora batendo e pedindo a Deus para que possa entrar, e não poderão mais. Arrebatados seremos, e está escrito: nos encontraremos com ele nos ares. Ao encontrarmos com ele nos ares, a Bíblia diz que nós já estaremos para sempre com o Senhor. Isso quer dizer que não tem como mais voltar. E nós agora somos inatingíveis. Não tem como ninguém ir lá e nos atingir de forma nenhuma. Pois bem, então, ao chegar nas nuvens, e essas nuvens aqui é no sentido físico, material, e também ao mesmo tempo espiritual, porque se nós lermos Lucas 24 e Atos 1, nós vamos ver que os anjos de Deus aparecem aos homens, que quando Jesus ressuscita, ele leva os seus discípulos para a casa das tâmaras, né? Um lugar chamado Betânia, que não é aldeia, mas é uma cidade. Não é aquela aldeia de Marta e Maria, é uma cidade chamada Betânia, que fica do outro lado. Cristo leva eles até ali, chamado Casa das Dores, ou Casa das Tâmaras, e leva justamente os discípulos naquele lugar de dores para ver quão difícil será a jornada da espera. Glória a Deus. E Cristo, assunto ao céu, ele é recebido no céu. Quando ele é recebido no céu, os discípulos ficam olhando para cima, com os olhos fitos, está escrito assim. E os anjos que ali estão aparecem aos discípulos. Eles perguntam: varões galileus, por que estáis assim, com os olhos fitos aos céus? Esse Jesus que vocês viram subir, da mesma maneira, do mesmo modo, do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com a mesma força, vocês verão ele descer. Isso quer dizer que o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo, é literal. E por que é, Emanuel, que os discípulos verão ele descer, se os discípulos não estarão mais vivos? Pronto, nós lemos um texto em 1 Tessalonicenses 4, em 1 Coríntios 15, 51, 52 até 58, que nos mostra que os mortos ressuscitarão primeiro, ou seja, os primeiros a virem, a olharem, a ouvirem o Senhor, serão os mortos. Então, os discípulos deles estão incluídos nesses mortos. E ele nos arrebatará. Junto, no piscar de olhos, coisa rápida. Entraremos nas nuvens junto com ele. E nas nuvens, nós estaremos ocultos deste mundo. A porta da graça fechou-se. Este mundo não conseguirá mais nos ver, mas sentirá nossa falta. Que na aula sobre o arrebatamento, eu estou dando só uma pincelada para vocês entenderem em que contexto é o tribunal de Cristo. Na aula sobre o arrebatamento eu vou explicar detalhe por detalhe. Então, quando observamos que Cristo estará nos ares nos esperando e que nós estaremos com ele, então a Bíblia nos mostra que a partir dali nós dobraremos nossos joelhos, como ele disse em Filipenses 2. Dobraremos nossos joelhos diante dele para poder adorá-lo na beleza da sua santidade, porque pela primeira vez estaremos vendo no sentido literal, né? E ele
nos coroará. E a primeira coroa é a da vida. Isso quer dizer que a partir daquele momento nós não morreremos mais. A morte já não terá mais poder sobre nossa vida. A segunda coroa que ele vai nos dar é o nosso novo nome que acabamos de ser chamado. Uma terceira coroa que Cristo nos dará é o galardão. E este galardão, às vezes, aparece como pagamento, mas na verdade é uma gratificação. Porque Cristo não nos deve nada. Ele mesmo pagou tudo que nós devíamos a Ele. Então, Ele perdoou a dívida, né? E agora nós entraremos no céu de glória. Aleluia. E ainda não estaremos nas bodas do Cordeiro, no casamento, ainda não faz parte do casamento. Mas antes da entrada, não se sabe em que período desses 7 anos, porque se darão em 7 anos tudo isso. Não se sabe em que período, antes de nós entrarmos, nós vamos prestar contas a Deus de tudo que nós fizemos, presta atenção, tudo que nós fizemos em nosso corpo. Corpo este, corpo este, que é templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 3,16, e que nós velamos pelo que é dele, apesar de morarmos dentro dele e ele em nós. Então, ali nós vamos computar, mostrar, detalhe por detalhe, de todas as obras que nós fizemos com o nosso corpo. Atenção, do dia que nós aceitamos a Jesus como Salvador, do dia em que levantamos a mão para Ele, não importando quantas vezes entramos ou saímos da igreja, desviamos ou voltamos. A partir daquele dia que eu tive consciência da minha salvação, tudo que eu fiz com o meu corpo, que não é meu templo, é meu corpo, mas é templo dele, é morada dele. Tudo que eu fiz, eu prestarei contas. Quer seja boa, quer seja mal. Ao sermos arrebatados, nós já não poderemos mais ser condenados, porque o arrebatamento é a medida de aferição para a salvação. Então, este julgamento aqui é chamado de bema. É um púlpito onde as pessoas sobem ao pódio para receber uma medalha. Então, este julgamento já não é mais para perdição ou salvação. Aqui já são os salvos. Mas o que acontecerá são os ajustes de contas. Porque alguns receberão mais galardões do que outros. Alguns receberão coroas a mais, benefícios a mais. Alguns receberão brilhos a mais, gratificações a mais, e outros perderão. Algumas pessoas jogarão o trabalho de sua vida toda fora. Porque o que vai ser contado ali será a motivação pela qual a pessoa fez aquilo. A pessoa vai estar ali sendo contado por que ele fez aquilo. Por exemplo, na carta aos Coríntios, no capítulo 2, na segunda carta, quando Paulo vai falar sobre os galardões, os dons, como é que vai ser a obra, ele explica o seguinte, que ao jogarmos essa obra no fogo, ela terá que passar pelo fogo e sobreviver do outro lado. Este fogo será o arrebatamento, a transformação do corpo. Então, se essas obras elas puderem transcender desta vida para a próxima, ou seja, se o que eu fiz com o meu corpo foi realmente pensando no bem celestial, em Cristo, em Deus, não em mim, não na minha vanglória, não no meu prazer,
mas nele. Então, quando eu for arrebatado, estas obras irão comigo. E ao chegar lá, que eu depositar a minha vida aos pés dele, porque nós vamos comparecer. Isso quer dizer que nós nos apresentaremos. Essa palavra comparecer é esclarecer, tornar claro, tornar transparente. Então chega eu lá transparente, todo mundo está vendo como eu estou. Mas algumas obras que eu fiz que não tinham valor nenhum para Deus não chegarão comigo. Por exemplo, obras de madeira, pau, feno. Diz a Bíblia que não sobreviverão ao fogo. Porque a madeira tem a tendência de ser corroída com o tempo. Então, quando Paulo fala sobre obra de madeira, é obra que não sobrevive ao tempo. Por exemplo, a fama passa. A riqueza passa. A beleza passa. Então, essas obras de beleza, de fama, tudo isso, se não for feito em Cristo, elas passarão, perderão o valor. E o que foi, foi. O que passou, passou. Então, a fama, ela já traz um galardão por si só. A pessoa que é famosa, ela já recebe o galardão pelos outros. Jesus dizia isso aos fariseus, no capítulo 6 de Mateus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, quando eles levantavam as mãos pelas ruas e davam esmola aos tufos e oravam de voz alta, achando que por muito falar que seriam ouvidos, porque Jesus dizia, olha, eles já receberam o galardão deles, porque tudo que eles fazem é para se mostrar. Então essas obras de madeira, que não passa pelo tempo, mas que foi feita só para aquele momento, não vão passar, ficarão na terra. Então a pessoa não vai receber benefício nenhum por aquilo. Não haverá galardão para esse tipo de coisa, porque não passa pelo fogo. Obras de palha, por exemplo. A palha, ela tem o seu valor, mas ela não serve para ser passada pelo fogo. O fogo vai destruir, vai deteriorar. Então são obras que são feitas, mas são feitas para os homens. A palha serve para o homem, mas para Deus isso não tem proveito nenhum. Então palhas são obras que são feitas para os homens, como se fosse para Deus, mas não é. Não é como o Tiago explica que nós temos que fazer para o homem como se fosse para Deus. É aquela pessoa que está fazendo as coisas ao homem, substituindo Deus, como uma idolatria, por exemplo. Isso são obras de palha. Obras que fazem aquele enxame todo. Olha, nossa, eu faço, eu aconteço. Né? Gaba-se daquilo que está fazendo. Puxa saco daquele que está à sua frente. Para que possa ir subindo de cargo. Né? Isso são obras de palha. Que fazem aquele enxame tudo. Mas não vai passar pelo fogo. Obra de feno, por exemplo. Entre outras obras que Paulo destaca ali. E o que sobrará é prata, é ouro. E essas que sofrerem detrimento, infelizmente, não receberão nada disso. Os irmãos estão entendendo? Então, ao chegarmos lá no tribunal de Cristo, ao dobrarmos nossos joelhos, nós receberemos cada um de nós o galardão por cada obra que foi feita no templo do Espírito Santo. E nessa aula aqui eu gravei só para chamar a atenção dos irmãos sobre o que é que nós temos feito com o templo do Espírito Santo. Temos levado a sério essa questão? Porque se nós não levarmos a sério, nem arrebatados seremos, irmãos. Eu estou aqui explicando para os irmãos como será depois do arrebatamento. E na próxima aula eu vou ensinar para vocês, explicar para vocês como vai ser o julgamento de cada pessoa, cada categoria, como vai ser. Vou mostrar na Bíblia, versículo, cada versículo vou mostrar as categorias, os pastores, os ministros, os novos convertidos, os mais velhos no Evangelho. Como será essa aferição? As vergonhas que as pessoas vão passar, quais são as obras que não passarão. Tá certo? Então, na próxima aula, eu tenho essa introdução aqui para vocês se situarem no assunto, mas na próxima aula eu vou explicar isso para vocês. Tá certo, meus irmãos? Deus abençoe e até a próxima.